Fala galera, tudo bom? Meu nome é Diego Fernandes e hoje a gente vai falar sobre desenvolvimento de interfaces utilizando React.js. Para iniciar o desenvolvimento da nossa aplicação com React, vou utilizar o pacote Create React App disponibilizado pelo Facebook. Na seção de instalação, podemos seguir os passos para instalar o pacote em nossa máquina utilizando o npm. Agora que o pacote já está instalado em nossa máquina, podemos utilizar o comando Create React App, passando como parâmetro a pasta onde utilizaremos o React. Com o projeto criado, podemos iniciar o servidor de desenvolvimento utilizando o comando npm start. Agora você pode abrir o seu projeto no seu editor de preferência. Na pasta src é onde ficarão todos os arquivos que nós vamos editar no projeto, desde CSS, arquivos JavaScript ou arquivos de imagem. Vamos começar deletando os arquivos que não vamos utilizar nesse exemplo. Vou deixar apenas os arquivos index e o arquivo register service worker para utilizarmos durante o desenvolvimento da nossa aplicação React. Vou criar primeiramente uma pasta componentes, onde ficarão todos os componentes que criaremos durante esse exemplo. O primeiro componente que eu vou criar se chama app, e ele fará um papel de componente global da nossa aplicação, onde todos os outros componentes estarão alocados dentro dele. Após importar o React, vamos exportar uma classe app que estende o componente padrão do React. Dentro desse componente, eu vou utilizar o método render. Esse método será responsável por retornar o conteúdo HTML desse componente. Por enquanto, vamos retornar apenas um H1 com uma escrita Hello World dentro. Agora no nosso arquivo index, como mudamos a estrutura de pasta, vamos adicionar o prefixo componentes antes do componente do app e remover o CSS do index. Salvando esse arquivo, já podemos ver que no navegador a mensagem já aparece. Agora vamos criar um outro componente chamado post, que fará o papel como se fosse um feed do Facebook. Vamos utilizar a mesma sintaxe que utilizamos para criar o componente do app, exportando uma classe post que estende o componente padrão do React. Dentro dessa classe, também definirei o método render, que retornará o HTML que esse post conterá. Nesse caso, vamos retornar por enquanto apenas um H2 com o texto post. Vamos salvar e agora dentro da nossa classe app, podemos importar esse post e utilizá-lo para a renderização do componente app. Agora no método render posso utilizar a tag post. Veremos que o React nos retornará um erro no navegador, e isso se deve porque o render só pode ter um container por fora de todos os elementos dentro dele. Por isso vamos adicionar uma div por volta de todo o conteúdo do nosso return. Agora salvando, podemos ver que o post já aparece abaixo do nosso título, e podemos adicionar quantos posts quisermos. Vamos começar com 3 posts. Por enquanto, o componente post retorna apenas a palavra post, mas isso é fácil de ser alterado passando uma propriedade por elemento chamada title. Agora que já adicionamos o title nos 3 posts, posso alterar a palavra post por this.props.title. O this.props acessa as propriedades do componente, e o title é a propriedade que passamos lá no app. Agora que já temos o componente de post configurado, vamos também criar um componente de comentário. Dentro desse componente, utilizarei a mesma lógica que utilizamos nos outros componentes. Agora que já definimos a classe do comentário, podemos importá-la em nosso componente do post, para utilizarmos vários comentários para cada post. Agora no método render, vou adicionar uma div como container do nosso post, e vou retornar também o componente de comentário. Podemos ver que agora no navegador, o nosso comentário já é retornado, assim como o título do post. Vamos agora passar uma propriedade para esse comentário, que será o texto do comentário. No componente de comentário, podemos trocar a palavra comentário pela propriedade text. E atualizando a página, já podemos ver que o retorno agora é bom post. Voltando ao post, vamos agora criar uma interface para o usuário poder criar novos comentários. Vou começar criando o método constructor, que será executado toda vez que um novo post for instanciado. Nós precisamos repassar as propriedades que vêm no post
para a classe Py do React Component, que fará a tratativa dessas propriedades. Vamos definir também a propriedade this.state, que fará o papel como se fosse um estado do nosso post, onde todas as variáveis que utilizaremos para o post ficarão gravadas dentro desse estado. Podemos adicionar os comentários ao nosso estado. Os comentários serão guardados como objetos com uma única propriedade chamada text, onde será o texto do comentário. Agora nós vamos fazer com que os comentários do post sejam baseados nesse estado de comentários. Para isso, vamos percorrer o estado de comentários utilizando a função map. Essa função nos traz dois parâmetros, o comentário e também um index, que é a posição dele no array de comentários. Para isso, vamos chamar uma função anônima que retorna um componente de comentário com o texto que está escrito em nosso objeto, e também adicionaremos uma propriedade chamada key, que serve para o React se posicionar melhor quando está iterando sobre componentes. Vamos agora criar um formulário que será responsável para criar novos comentários ao post. Para isso eu vou precisar de um campo de texto, pode ser um input ou uma text area, e também precisarei de um botão que fará o submit do nosso formulário. Agora, atualizando a página, a gente já consegue ver o nosso formulário à direita. Agora, quando clicamos no botão de comentar, vemos que a página recarrega. Nós não queremos que isso aconteça. Por isso, no form, vamos adicionar uma propriedade chamada onSubmit, que chamará uma função do nosso componente, chamada handleSubmit. Vamos criar essa função, que recebe como parâmetro a variável do evento, e vamos prevenir o recarregamento da página com o método preventDefault. Agora, como provavelmente vamos precisar alterar o estado da aplicação quando o formulário é enviado, vamos precisar acessar a variável this. E para isso precisamos informar ao React que quando utilizarmos o handleSubmit, estaremos nos referenciando à classe do post. Para isso, em nosso método constructor, vamos redefinir o handleSubmit e utilizar o método bind para referenciar a variável this em seu escopo. Agora que já fizemos essas configurações, quando clicamos no botão comentar em nossa aplicação no navegador, veremos que a página não atualiza. Agora precisamos referenciar o input na nossa aplicação para sabermos o texto do novo comentário. Para isso, em nosso estado, eu vou criar uma nova propriedade chamada newCommentText, que guardará o texto do novo comentário. Para isso, no value do input, vamos referenciar essa variável e também definir uma propriedade onChange, que será disparada toda vez que haver uma alteração no nosso input. Para isso, vamos chamar uma função chamada handleTextChange. Vamos realizar o mesmo passo de referenciar o escopo da função utilizando o bind no constructor. Agora podemos criar o método na nossa classe, que também recebe o evento como parâmetro. Vamos alterar o estado da nossa aplicação toda vez que haver uma alteração no input. Para isso, podemos setar a propriedade newCommentText com o valor do input, utilizando o e.target.value. Agora, voltando no método submit, podemos alterar o estado da nossa aplicação baseado no novo comentário. Para isso, vamos setar a propriedade comments, que irá receber todos os comentários que já temos guardados nessa propriedade, somado ao novo comentário que o usuário digitar. E para isso a gente pode acessar a propriedade newCommentText, que definimos no método handleTextChange. Além disso, nós temos que limpar o input do comentário, e para isso a gente pode setar a variável newCommentText com um valor vazio. Vamos agora limpar o nosso array de comentários inicial e testar novamente a aplicação com todas as alterações que fizemos. Quando adicionamos comentários aos posts, eles ficam referenciados somente àquele post, então podemos tratar cada componente isoladamente, e isso é muito legal no React. Pronto, agora você já sabe utilizar o React.js para desenvolver as interfaces da sua aplicação. Fique ligado nos próximos vídeos, onde falaremos sobre Redux e outras tecnologias afins. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o comentário e o like, que ajuda bastante. E também não esqueça de compartilhar o vídeo com seus amigos. Até a próxima!